porque muitos adquirem uma casa, um apartamento, tem casas, tem residências, tem camas, mas não dormem. Tem mesa farta, às vezes, mas mendigam pão da alegria, porque criticam demais, apontam falhas. E você sabia que quem critica demais está apto para consertar máquinas? Quem aponta erros excessivamente está apto para conviver com aparelhos, mas não para formar mentes brilhantes. Por isso, uma das ferramentas que eu digo nesse livro, Mentes Saudáveis, Lares Felizes, eu falo que nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. E eu já era tão preocupado em observar a conduta humana e que eu ficava perplexo. Por que uma pessoa, ou pais e filhos, ficam horas diante de uma televisão e um crítico de arte não consegue ficar 10 minutos diante da Mona Lisa no Louvre, do quadro de Da Vinci? Que segredo é esse que encontraram, que eles nem mesmo entendem e que fascina se você não consegue ficar olhando por minutos o mesmo objeto? Aí eu comecei a observar que a televisão, e comecei a anotar, mostra mais de 60 personagens com as mais diferentes características de personalidade e mais de 1000 mudanças de ambientes e de cenas. E isso enganava o cérebro, seduzia o cérebro, fazendo com que ele se fixasse não pelo conteúdo, mas pela dinâmica, que é o que os pais fazem quando a criança não come, achando, bom, é melhor meu filho tranquilizar, tem que comer. Então, coloca o celular, a criança imediatamente, ela desacelera a irritabilidade, para de chorar e começa a comer. E os pais não percebem que no futuro, essa criança que aquietou, que ou está aquietando diante do celular para comer, pode ter um problema numa relação com os alimentos. Ou seja, quando tiver um nível de ansiedade maior, vai comer muito mais. Isso pode gerar problema de obesidade, inclusive pode gerar uma série de outros transtornos emocionais. Bom, então, observando esses comportamentos, escrevi o livro A Família Moderna, um Grupo de Estranhos. Um livro que eu nunca publiquei, é engraçado. Eu tenho mais de 60 livros, mas esse eu não publiquei. E eu tinha descoberto um fenômeno chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante da exposição dos mesmos estímulos. Então, o sujeito... Repetidamente, você está dizendo? Repetidamente. Por exemplo, ele comprou um carro. Pensa num carro importado caríssimo. Depois de um mês, ele entra no carro como entra no banheiro da casa. Colocou o quadro na parede. Observa o ângulo, o conteúdo, a estética, fica fascinado. Depois de semanas, nunca mais observa o quadro, ou raramente o observa, porque se psicoadaptou. E a psicoadaptação está na raiz da criatividade. Ou seja, por que o ser humano evolui na ciência, evolui na literatura, na arquitetura? Porque você psicoadapta, aumenta os níveis de ansiedade, a psicoadaptação gera o desprazer, aumenta uma ansiedade saudável, chamada vital, que impulsiona o ser humano a criar, a estar insatisfeito com o que tem, procurando o que não tem, numa jornada contínua e ininterrupta. Isso é muito interessante. Isso é um jeito bonito e médico, talvez, um jeito psiquiatra de dizer que a gente nunca está feliz com o que a gente tem. Né? Nunca está feliz. A grama do vizinho é sempre mais verde. Bom, por aí, só que em níveis onde impulsiona a criatividade é ótimo. O problema é que muitas pessoas, inclusive já tive a oportunidade de ter alunos que são número 1 do mundo em esporte, ou são celebridades notáveis, só que quando conquista o pódio, ao invés de desfrutar da conquista, parte para uma nova jornada sem contemplar o belo.
aí entra uma insatisfação perigosa, numa jornada perigosa. Então existe uma insatisfação que é inerente ao ser humano, que impulsiona a criatividade. A grama do vizinho sempre é mais verde, mas existe também um processo altamente doente, onde você se torna escravo de uma ansiedade que nunca é resolvida em determinados momentos. Deixa eu te dizer, uma vez eu fiz uma matéria na Forbes americana e eu falei que há muitos miseráveis morando em palácios. Muitos listados na Forbes como os bilionários do mundo mendigam o pão da alegria. Reitero, há muitos mendigos emocionais. O que é um mendigo emocional? Quem precisa de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. E um dos meus alertas, em todos os países que eu sou publicado, é que nós estamos na era dos mendigos emocionais. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos ser escravo das nossas atividades. Fazer tanto e nunca libertar a nossa emoção para desfrutar com mais plenitude as nossas conquistas. E as conquistas não é mais o prazer da conquista, é da eterna jornada para atingir um determinado alvo. Mas isso é muito comum, Igor. Só que você tem que rever os seus paradigmas, porque o risco é que lá na frente, quando você não for mais uma pessoa que tenha toda essa expressão social, quando você viver como um simples mortal, é você ter um problema com o tédio, com a solidão. Ela não ser... Não tédio, nem o tédio e a solidão serem duas companheiras que te ajudam você a viver uma vida mais leve, a se interiorizar, a não exigir muito de si. E isso ocorre com a grande maioria das pessoas que têm sucesso porque não entende o programa de gestão da emoção, não entende que o eu, ele tem de conversar com os fantasmas da mente. Por que que eu entro nesse frenesi? Por que que eu estou sempre procurando algo que eu não tenho? Será que o que eu conquistei não é digno para que eu possa me abraçar, para que eu possa relaxar, ter prazer, para que a nova jornada me encante, mas não substitua aquilo que eu já conquistei? Para você ter uma ideia, os pais conversam muito ou pouco quando as crianças são bebês, não entendem as palavras. Bastante. Parabéns. E com o passar do tempo, quando as crianças e adolescentes entendem a linguagem, os pais conversam muito ou pouco com eles. Eu ainda não cheguei lá, mas pela analogia eu vou estar aqui menos. Muitos pais, quando as crianças não sabem falar uma palavra, eles fazem de tudo para estimulá-las. Falou a palavra papai. A criança, o adolescente agora entende a complexidade da linguagem e os pais não são capazes de falar das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Ou seja, o capital das experiências. Não são capazes de falar dos seus desafios. Claro que há exceções, mas não são capazes de falar dos dias mais tristes para que os seus filhos entendam que não há céu sem tempestades. Não chamam ele, às vezes um só. Vem cá, eu quero que você conheça as minhas dificuldades, os meus desafios lá dentro. Não a pessoa famosa, mas o ser humano que está por detrás do microfone. Eu fiz isso, que eu tinha muita preocupação que as minhas filhas gravitassem na minha órbita. Eu queria que elas entendessem minhas falhas. Eu queria que elas entendessem as nuances da vida. De vez em quando eu chamava, por exemplo, a Camila. Eu tenho 3 filhas. Camila, a Carol e a Cláudia. E a Cláudia, a minha filha mais nova, falou que mandou um abração, um beijão. Você gosta demais. A Cláudia tem quantos anos? A Cláudia tem 28 anos. Tá, é mais ou menos a galera que a gente comunica aqui mesmo. Salve, Cláudia. Obrigado aí pela moral. Ela e o Conrado, o marido dela. Salve, Conrado. Valeu. Ótimo. E eu levava elas olharem uma casa velha, caindo, com paredes trincadas. Que beleza tem esta casa? Não, papai, não tem beleza, mas tem, filha. Cada trinco é a cicatriz do tempo. E a vida vai te trazer muitas cicatrizes. E cada tijolo que foi assentado conta uma história, porque quem o fez
teve sonhos, pesadelos, dificuldades. Aí de vez em quando, aí elas estavam fascinadas e de vez em quando eu contava o período da minha história. Olha, o papai era a segunda nota da classe no ensino, naquela época era o colegial, no ensino médio. Ensino médio. De baixo para cima. O papai era ruim demais, basicamente, né? O papai estava lá na sala, mas a mente dele estava em outro planeta, não me concentrava, não me encaixava no currículo acadêmico. E quando eu fui falar para meus colegas, quando eles falaram que queriam ser um advogado, outros agrônomos, enfim, as suas profissões, eu falei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Então eu falei para elas, também já fui debochada. Eu fui excluída. Mas quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Esse é o jogo da vida. Aí eu entendi que as principais decisões humanas são solitárias. Não pode depender da plateia. Se você depender do apoio dos outros, você não toma decisões importantes na sua vida. Elas são solitárias. E eu comecei a estudar 12 a 14 horas por dia. Então a primeira ferramenta de gestão da emoção é entender que as principais decisões são solitárias. A segunda, sonhos e disciplina formam um casamento perfeito. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas que obedecem a ordens, autômatas. Você precisa reunir as duas coisas. Estudei 12 a 14 horas por dia, entrei na faculdade entre os primeiros alunos. Mas do segundo para o terceiro ano, como eu disse, eu tive um estado depressivo importante. Aí aprendi a terceira ferramenta, ensinando para elas como eu escrevo nos meus livros, eu me abro, discutindo meus livros. O que está por detrás do psiquiatra? Ou a dor nos constrói ou nos destrói. E não é defensável que a dor, como as pessoas pensam, com o passar do tempo, torna as pessoas sábias. Porque é um biógrafo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva tudo. Ele arquiva a frustração, arquiva a dor, arquiva a angústia, arquiva o fracasso. E se o eu não aprende a reciclar essa dor, ela não nos constrói. Por isso que na terceira fase da vida, na melhor idade, na fase idosa, há uma tendência a se ter mais depressão, porque as pessoas vão acumulando as suas janelas traumáticas ou killers. Então o eu tende nunca a se curvar à dor. Não sabemos quais nós vamos passar, quais as que você já vai passar. Eu já passei por muitas dores. E essas dores, elas me ajudaram a construir, porque eu não me curvei diante delas, mas procurei escrever capítulos nobilíssimos em meus dias mais tristes.